A paz do Senhor Jesus. Amém. Agora sim, o povo parece estar bem desanimado, né? Glórias ao Senhor. Meus irmãos, que alegria poder estar convosco novamente, para junto nós compartilharmos a palavra de Deus. Vamos fazer um teste de memória aqui. Se eu pudesse, eu dava R$100 daqui, se lembraram, eu não posso. Então vamos só testar a memória mesmo. Da última vez que eu estive aqui, qual foi a mensagem que eu ministrei? Para não sair do barco. É melhor permanecer no barco. Se eu tivesse R$100, eu estava perdido, né? Mas foi a mensagem que nós ministramos aqui. É melhor permanecer no barco. E hoje nós queremos meditar com os irmãos, trazer uma mensagem um pouco diferente. Pode ser que quando você ouvir o tema dessa mensagem, você fique meio assustado. Mas pode ter certeza que no final vai ser bênção. Essa mensagem que o Espírito Santo colocou em nosso coração é uma mensagem que veio para poder trazer um despertamento para nossas vidas, para a minha vida primeiramente e depois também para a vida dos irmãos. O tema da mensagem nossa essa manhã é o jovem que morreu na hora do culto. É isso mesmo. O jovem que morreu na hora do culto. Tem muita gente morrendo mesmo estando no culto. Esse jovem, aconteceu exatamente isso com ele. Esse jovem representa evidentemente a minha vida, a sua vida, todas as nossas vidas é representada aqui na vida desse jovem. Mas vamos ler então o texto que nos fala sobre isso, em Atos capítulo 20. Gostaria que os irmãos acompanhassem suas Bíblias. Atos capítulo 20, versículo 7 até o versículo 12, versículo 7 ao 12. Atos capítulo 20, versículo 7 ao versículo 12. O jovem que morreu na hora do culto. E diz assim, Atos 20, versículo 7 ao 12. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo mancebo, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante um extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão, e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o mancebo, e ficaram não pouco consolados, ou quer dizer, ficaram muito consolados. Querido Deus, clamamos pelo poder que é no sangue de Jesus, quando eu peço ao Senhor a bênção do Teu Espírito Santo, para a ministração da Tua palavra. Que o Senhor nos dê o alcance, a revelação além da letra, para que possamos sair daqui despertados, vigilantes, ó Deus, quanto ao processo que aconteceu com este jovem. Nos abençoa, abra nossa mente e nosso coração, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pois bem, meus irmãos, quando nós vemos o tema da mensagem, o jovem que morreu na hora do culto, nos traz um certo espanto, não é isso? Isso nos assusta. E o texto que nós lemos aqui fala exatamente sobre isso. Esse jovem Eutico, ele estava, na verdade, aqui participando de um culto. Paulo estava ali naquela cidade, estavam junto ali com os discípulos, subiram até o terceiro andar de uma casa. O cenáculo significa um lugar onde se acomoda, o cenáculo significa um andar no superior de uma casa, um cômodo no andar superior de uma casa. Isso significa cenáculo. Eles estavam ali reunidos neste cenáculo, neste lugar, e diz a Bíblia que estavam partindo o pão. O ato de partir do pão nos remete à ideia que eles provavelmente estariam ali celebrando uma santa ceia. Estavam num culto, resumindo, estavam no culto ali, cultuando a Deus, e Paulo começou a pregar naquele culto.
E diz a Bíblia que Paulo ele foi com sua pregação estendendo até a meia-noite. Mas havia um jovem ali, que esse jovem, ele estava participando daquele culto, mas ele resolveu escolher um péssimo lugar para ele poder participar daquele culto. Diz a Bíblia que esse jovem estava assentado na janela, e o cenáculo, esse lugar, esse cômodo, ficava no terceiro andar dessa casa. Então nós vemos aqui que esse jovem primeiramente escolhe um lugar errado para participar do culto, estava sentado na janela. Provavelmente, dentro do contexto, esse jovem deveria estar muito cansado, talvez trabalhou muito durante o dia, e ele sentado naquela janela do terceiro andar, ele foi acometido de um profundo sono. E quando ele foi acometido desse profundo sono, ele caiu da janela do terceiro andar e morreu. Agora vamos imaginar o alvoroço que não foi naquele culto ali, no momento que esse jovem cai lá do terceiro andar, lá embaixo, e acaba morrendo. Mas Paulo desceu e abraçou aquele jovem e disse para os irmãos: olha, não precisa se preocupar que esse jovem ele não está morto, mas ele está vivo. Então vemos um momento de tristeza e depois um momento de alegria. Mas nós queremos analisar a questão desse jovem. Primeiramente, o lugar que esse jovem escolheu para participar do culto, na janela. Janela não é o lugar para ninguém se sentar para participar de um culto. Primeiro porque janela, ela fala da falta de compromisso. Porque quando você está em alguma reunião, que você se senta numa janela, sentado na janela, você acompanha o que está do lado de dentro, mas também acompanha o que está do lado de fora. Então você, na verdade, está entre um meio termo. Você não presta atenção no que está dentro e também não presta atenção no que está fora. Ou presta atenção no que está dentro e presta atenção no que está fora. Isso significa falta de compromisso. Falta de compromisso. Sentar na janela é falta de compromisso, falta de envolvimento, falta de responsabilidade com aquilo que precisa ter. E esse jovem faz exatamente isso. Quantos estão servindo a Deus sentados nas janelas? Quantos estão cultuando a Deus sentados em uma janela, não tendo compromisso com a palavra, não tendo compromisso com Deus? Esse é o grande erro de muitos. Para piorar a situação, esse jovem, ele foi acometido de um profundo sono. E quando ele foi acometido de um profundo sono, ele entrou dentro de um processo que acontece com todos nós, com o nosso corpo, quando nós estamos com muito sono e adormecemos. Quando você está com muito sono e você entra no processo do sono, começa a acontecer algumas coisas com o seu corpo. E foi exatamente isso que aconteceu com aquele jovem. O sono profundo que lhe sobreveio, talvez pelo cansaço do dia. Paulo estendeu o seu discurso mais ainda, e o sono que lhe sobreveio trouxe para o seu corpo alguns elementos que nós queremos meditar para que não aconteça conosco no aspecto espiritual. Por que esse jovem morreu na hora do culto? Primeiro, porque escolheu um péssimo lugar para assistir o culto, e muitos estão morrendo porque estão servindo a Deus de qualquer maneira. Mas quando esse jovem foi acometido de um profundo sono, a primeira coisa que aconteceu com esse jovem, devido ao sono profundo, é que ele perde a sua visão. Quando você está dormindo um profundo sono, você não está enxergando nada, porque você está numa escuridão total do seu sono. Então a primeira coisa que acontece com esse jovem, ele perde a visão devido ao profundo sono. O que isso significa? Significa que muitos estão morrendo na presença de Deus porque estão perdendo a sua visão espiritual. De uma certa forma estão sendo acometidos de um sono profundo espiritualmente falando, e isso lhes está tirando a visão espiritual. E quando nós perdemos a visão espiritual, nós corremos o risco de perder a nossa vida espiritual. O que é perder a visão espiritual? É perder o entendimento daquilo que o cristão deve ou não deve fazer.
Quando o crente perde a visão espiritual, ele simplesmente inverte os valores. Aquilo que era pecado para ele passa a não ser pecado mais. Aquilo que é errado para ele passa a não ser errado mais, porque ele não tem mais a visão espiritual da palavra. Então atitudes, comportamentos que antes para ele eram atitudes e comportamentos errados, para ele passa a ser algo comum, porque ele está perdendo a sua visão espiritual. Então começa a entrar no processo de morte, mesmo estando no culto. Estar no culto não quer dizer literalmente estar no culto como esse, mas estar no culto quer dizer estar na presença de Deus, porque o nosso culto não é realizado apenas aqui, mas o nosso culto, ele é realizado lá fora também. Nós não cultuamos a Deus apenas no culto congregacional, mas nós cultuamos a Deus no nosso dia a dia, através da nossa vida, do nosso comportamento e das nossas atitudes. Então a primeira coisa que aconteceu é que ele perde a visão. E quantos não estão perdendo a visão espiritual? Antigamente, para ele fazer algo errado, hoje é normal, é comum, atitudes, comportamentos que estão tirando a visão espiritual da pessoa, mas a pessoa não está conseguindo enxergar. Por quê? Porque está perdendo a visão espiritual. O cansaço espiritual, a fadiga espiritual está trazendo sobre essa pessoa um profundo sono. E ainda tem o agravante de estar sentado na janela, com a falta de compromisso, sem compromisso com a palavra, sem compromisso com o Senhor, servindo a Deus de qualquer maneira, indeciso. Sentar na janela também é indecisão, é a pessoa que não tem uma definição espiritual na presença de Deus. Ele quer servir a Deus, mas também quer servir o mundo. Ele quer servir a Deus, mas não quer largar as velhas práticas, os velhos comportamentos. E isso tudo é um processo que leva a pessoa à morte espiritual, mesmo estando no culto. Então a primeira coisa que acontece com esse jovem é que ele perde a visão espiritual. Ele já não via mais o lugar que ele estava. Segunda coisa que acontece com esse jovem é que ele vai perder a sua audição. É natural, quando você está no sono profundo, e lembre-se que aqui ele foi acometido de um sono profundo. Quando você está no sono profundo, você fica desligado do ambiente. O sono profundo impede que você escute barulhos. Então, temporariamente ali, devido ao sono profundo, você perde a sua visão, porque você não ouve mais o que está ao seu redor. E é exatamente isso que aconteceu com esse jovem. Quando aquele sono profundo o acomete, primeiro ele perde a sua visão, segundo, ele perde a sua audição, já não ouvia mais o apóstolo Paulo pregar. E o apóstolo Paulo estava pregando e o seu discurso se estendendo, mas agora, dormindo profundamente, não estava ouvindo mais o apóstolo Paulo, não estava ouvindo mais a palavra de Deus, porque o sono profundo atrapalhou a sua audição. O que eu aprendo aqui é que muitos, devido estarem sentados na janela, acometidos de um profundo sono espiritual, também estão perdendo a sua audição espiritual. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então muitos estão perdendo a audição espiritual, não estão ouvindo mais a voz do Espírito Santo, não estão ouvindo mais a voz de Deus, não estão ouvindo mais o Senhor falar com ele, estão simplesmente com a sua audição espiritual tapada. O Espírito Santo está falando, e quando eu digo que o Espírito Santo está falando, eu não estou me referindo a mensagens proféticas, porque nós temos o mau costume de achar que Deus fala apenas através de mensagem profética, quando alguém chega e põe a mão, entrega uma profecia: meu filho, eu estou contigo, e aquela coisa toda. Não, Deus fala dessa forma, mas o Espírito Santo falando, ele fala também através da palavra, ele fala através do louvor, ele fala através de muitas maneiras, ele fala de várias formas. Mas quando o crente, ele perde a audição espiritual, ele não ouve mais a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está falando com ele através da palavra, está falando através do louvor, às vezes falando através do diálogo, de uma conversa com alguém, de uma exortação, mas ele não ouve. Por quê? Porque a sua audição, ela está tapada.
Ele ficou surdo espiritualmente devido ao profundo sono que lhe sobreveio. E é exatamente isso que acontece. Quantos estão morrendo mesmo na hora do culto porque não estão ouvindo mais a voz do Espírito Santo? O Espírito Santo está alertando do perigo, o Espírito Santo está mostrando o perigo, o Espírito Santo está revelando para ele o perigo, revelando as armadilhas que vem escondida por trás de muitas coisas, de muitas situações, que vem escondida de formas diversas, mas o crente não ouve, ele não ouve a voz do Espírito Santo mais. E é interessante porque é uma surdez apenas para a voz do Espírito, mas a voz do outro Espírito ele acaba ouvindo, acaba dando atenção. Então, esse jovem, devido a esse profundo sono, que começa escolhendo o lugar errado para se sentar, falta de compromisso, ninguém consegue servir a Deus fielmente sentado na janela. Acometido de um profundo sono, ele perde a sua visão, já não via mais o lugar que ele estava. Acometido de um profundo sono, ele perde a sua audição, já não ouvia mais a palavra, já não ouvia mais ninguém, já não ouvia mais Paulo pregando. O crente que perde a audição espiritual, ele não ouve nem o Espírito Santo, ele não ouve ninguém, ele não ouve pastor, não ouve conselho, não ouve ninguém. Por quê? Porque perdeu a sua audição espiritual. Terceiro, acometido por esse profundo sono, esse jovem vai perder algo muito importante também, que é o seu equilíbrio. Ele vai perder o equilíbrio, porque sentado numa janela, imagine, sentado numa janela, acometido de um profundo sono, primeiro ele perde a sua visão, segundo ele perde a sua audição, e na sequência ele vai perder o equilíbrio. Por quê? Porque quando o sono profundo vem, ele balança de um lado para o outro, e o que acontece? Ele cai, porque perdeu o seu equilíbrio. Sabe o que eu aprendo aqui? O equilíbrio, ele tem o significado da firmeza espiritual. É aquele crente que ele é firme espiritualmente, mesmo diante de qualquer situação. Mas tem muitos que não têm essa firmeza, tem muitos que não têm esse equilíbrio. Ele simplesmente é levado de um lado para o outro conforme o vento toca. Ele simplesmente é levado de um lado para o outro conforme a situação. Quando a situação está boa, ele se firma, mas quando a situação está ruim, ele não se firma. Então começa a perder o equilíbrio espiritual, e perdendo o equilíbrio espiritual, qual que é o destino? Cair. Qualquer pessoa que perder o seu equilíbrio, mesmo em pé, ele vai cair, não vai ter firmeza. Então esse jovem, devido a esse sono profundo, ele perde o seu equilíbrio e ele cai lá do terceiro andar. Muitos estão caindo, estão morrendo, porque estão perdendo o equilíbrio espiritual. É facilmente levado, é facilmente enganado. Qualquer situação, qualquer comportamento, ele vai entrando dentro. Por quê? Porque não tem equilíbrio, não tem firmeza espiritual. Ela não se firma mais na palavra. Então qualquer vento de doutrina, qualquer vento de comportamento, qualquer situação leva ele muito fácil. Ele cai nas armadilhas facilmente, é enganado facilmente. Uma conversa o engana, um convite o engana, uma situação, um comportamento, uma atitude o engana. Por quê? Porque ele não tem firmeza espiritual, não tem firmeza em relação ao comportamento, e não tem firmeza também em relação à sua fé. Facilmente ele duvida, facilmente ele deixa os caminhos do Senhor por qualquer coisa, por qualquer motivo. E aquele jovem, ele exatamente perdeu o seu equilíbrio, por causa disso ele caiu. Muitos crentes estão nessa situação hoje, estão perdendo o equilíbrio espiritual, estão perdendo a firmeza espiritual, estão sendo levados por convites, por comportamentos, por atitudes. E como ele já perdeu a visão, e como já perdeu a audição, então para ele isso é normal, porque já não enxerga mais espiritualmente, já não ouve mais a voz do Espírito Santo. Então o comportamento, a atitude, tudo aquilo que ele está vivendo, para ele é uma situação normal, porque ele não está mais ouvindo e nem tem uma visão espiritual das coisas.
E esse aí é o processo que vai levar a pessoa a cair e a morrer espiritualmente. Então esse jovem, ele perde a visão, ele perde a audição, ele perde o equilíbrio, e por causa disso ele despenca no terceiro andar e cai. E muitos estão caindo espiritualmente porque também não estão se firmando na palavra, mas estão se firmando nas circunstâncias. Isso também é perda de equilíbrio. Quando nós firmamos nas circunstâncias, nós só vamos ser fiel a Deus quando tudo estiver bem. Mas quando nós nos firmamos na palavra, nós seremos fiel a Deus em qualquer situação. Por quê? Porque nós temos o equilíbrio, nós temos a firmeza. Nós não vamos perder o nosso equilíbrio espiritual. Quarta coisa que acontece, então primeiramente ele perde a visão, agora ele inverteu todos os valores, já não via mais o lugar que ele estava, ele perde a audição, não ouve mais a pregação, não ouve mais a voz do Espírito Santo, ele perde o equilíbrio, porque ele não tem mais, está sentado no lugar errado, está sentado na janela, não tem compromisso. Então quando o jovem, quando o crente não tem compromisso, está na janela, se vier um sono profundo, ele vai perder a visão, ele vai perder a audição, ele vai perder o seu equilíbrio. E quarto, dentro desse processo, esse jovem, ele perde a sensibilidade. O que é sensibilidade? É a capacidade que você tem de sentir as coisas, é a percepção, é a capacidade de percepção, de saber onde você está, de saber o que está acontecendo em seu redor. Isso é sensibilidade. E esse jovem, devido a esse sono profundo, ele perde essa sensibilidade. Agora, cometido por aquele sono profundo, perdendo a visão, perdendo a audição, perdendo o equilíbrio, ele perdeu completamente a sensibilidade, já nem sabia mais aonde estava, se estava no culto, se estava em outro lugar qualquer, perdeu completamente a sensibilidade espiritual dele, já não sabia mais, não sentia mais nada, porque foi acometido desse sono profundo. É exatamente isso que acontece com muitos que estão sentados na janela e que são acometidos por um sono profundo, um sono espiritual profundo. Eles perdem a sua sensibilidade espiritual. Quando o crente, eu não estou falando jovem, porque todos somos jovens, mas quando o crente, ele passa meses e meses sem sentir a presença do Espírito Santo na vida dele, é porque alguma coisa está errada. Se você tem mais de 2, 3 meses que você não sente mais a presença de Deus, que você não sente o Espírito Santo, que você não sente aquela coisa gostosa que flui de dentro de você, que te leva você a glorificar a Deus, ou falar língua estranha, se você é batizado do Espírito Santo, é porque você está perdendo a sensibilidade espiritual. E o crente que não tem a sensibilidade espiritual, é exatamente isso. Pode acontecer o que for do lado dele, que ele não sente nada. E eu não estou falando aqui de movimento, eu estou falando de sentir a presença do Espírito Santo. Então tem muitos crentes que Jesus pode curar do lado dele que ele não sente nada. Jesus pode ressuscitar um morto do lado dele que ele não sente nada. Por quê? Porque perdeu a sensibilidade espiritual. Perder a sensibilidade espiritual é perder a capacidade de sentir a presença do Espírito Santo, de sentir a presença de Deus. E nós não podemos confundir isso com movimento, estou dizendo. Não estou dizendo aqui que se você estiver quietinho no seu banco, você não está sentindo nada, não é isso. Eu estou dizendo aquilo que vem lá dentro da alma, dentro do coração, aquela coisa gostosa que você sente, que você tem aquela alegria que vem de dentro para fora. Não importa se você pula, se você grita, se você está batendo, não importa isso, o que importa é que você está sentindo algo dentro do seu coração que é a presença de Deus. Quantos crentes, quantos jovens, mas já não sentem mais a presença do Espírito Santo? E quando isso acontece, o culto fica pesado, o louvor fica pesado, tudo fica mais difícil. Por quê? Porque o crente perdeu a sensibilidade e não está sentindo mais a presença do Espírito Santo. Ele vem para o culto, mas é como se estivesse numa missa de corpo presente. Só o corpo está ali, mas o coração não está. A mente não está. Por quê? Porque ele foi acometido de um sono profundo, perdeu a sua visão espiritual, perdeu a sua audição espiritual, perdeu o seu equilíbrio, perdeu a sensibilidade e não sente mais a presença do Espírito Santo. Se isso está acontecendo com alguém,
É porque você está sendo acometido de um sono profundo e você não está percebendo. A pior coisa que pode acontecer conosco, que cremos no poder do Espírito Santo, que cremos no Espírito Santo, a pior coisa que pode acontecer conosco é não sentirmos mais a presença do Espírito Santo. É virmos para o culto, cantarmos, orarmos, pregarmos e não sentirmos a presença do Espírito Santo dentro do nosso coração e da nossa vida. Lembre-se, eu não estou falando de movimento. Não estou dizendo aqui para os irmãos entrar no frenesi, de pular, sapatear, rodopiar, não é isso. Não é isso que estou dizendo. Estou dizendo de sentir a presença do Espírito Santo no seu coração. Que muitas vezes você vai extravagar esse sentimento. Mas se não extravagar, você está sentindo do mesmo jeito. Por quê? Porque a presença real do Espírito Santo, ela é confirmada em nosso coração. Mas muitos estão perdendo essa sensibilidade espiritual. E aí o culto para ele se torna algo religioso, se torna um lugar onde ele acostumou a ir. E ele cultua a Deus e vai embora de um jeito, entra de um jeito e sai do mesmo jeito. Por quê? Porque não está sentindo mais, não tem mais sensibilidade espiritual, não sente mais a presença do Espírito Santo. Então é hora de você fazer o que o salmista disse lá no Salmo 139: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim alguma coisa que está me impedindo de sentir a presença do teu Espírito Santo. Vê se há em mim alguma coisa que está me impedindo de falar em línguas estranhas novamente, se você é batizado. Vê se há em mim algum caminho que está tirando de mim a tua presença. Porque você pode perder tudo nessa vida, mas se você perder a presença do Espírito Santo, você perdeu aquilo que é mais valioso para você. Por isso, esse jovem, ele perde a sua sensibilidade. E dentro desse processo, desse sono profundo, quando ele perde a sua visão, ele perde a sua audição, ele perde o seu equilíbrio, ele perde a sua sensibilidade, o que vai acontecer? Ele cai, despenca do terceiro andar. E olha que interessante, que não era por falta de luz no cenáculo, não era por falta de luz naquele ambiente, porque geralmente as pessoas gostam de dormir, nem toda regra tem exceção, mas geralmente as pessoas gostam de dormir com luz apagada, não é isso? No escuro. Tem uns que até põem um pano na cara. Eu faço isso, porque eu não suporto a luz para dormir. Então a luz, ela inibe o sono de algumas pessoas. E diz a Bíblia que havia muitas luzes no cenáculo. Havia uma boa iluminação ali. E essa boa iluminação, teoricamente, poderia inibir o sono daquele jovem. Mas mesmo assim, aquele jovem foi acometido de um profundo sono. Sabe o que eu aprendo aqui? O fato de haver muitas luzes ali no cenáculo significa que às vezes o jovem perde a sua visão e ele é acometido do sono profundo, mas não é porque falta revelação, não é porque falta a presença do Espírito Santo, não é porque falta a presença de Deus, não é porque falta a palavra, não é porque falta ensinamento, não é porque falta direção, não é porque falta luz é o que? Revelação. Então não é porque falta essas coisas, não. É porque ele está sentado na janela, e sentado na janela, ele não tem compromisso. E o sono profundo vem, e ele acaba passando por todo esse processo. Então, há revelação, há a presença do Espírito Santo, há a presença de Deus, há muitas luzes, há muita revelação, mas mesmo assim, aquele jovem acabou sendo acometido do profundo sono e cai do terceiro andar. E quando ele cai do terceiro andar, diz a palavra do Senhor que ele foi levantado morto. As pessoas desceram e quando chegaram lá, viram que aquele jovem tinha morrido. Aqui é a parte triste da história. Aquele jovem morreu devido à sua postura e devido àquele profundo sono que o acometeu. Mas na sequência nós vamos ver a misericórdia de Deus sendo manifestada. Porque ali estava o apóstolo Paulo, e quando aquele jovem cai do terceiro andar e morre, Paulo desceu imediatamente. Diz a Bíblia que Paulo se inclinou sobre aquele jovem, abraçou aquele jovem e disse: olha, não vos perturbeis,
que a sua alma nele está. Então vemos a misericórdia de Deus se manifestando na vida daquele jovem. Mesmo tendo sentado numa janela, sendo acometido por profundo sono, perdendo a sua visão, perdendo a sua audição, perdendo o seu equilíbrio, perdendo a sua sensibilidade, caindo e morrendo, Deus manifestou a sua misericórdia, porque o apóstolo Paulo estava ali naquele momento. O que eu aprendo aqui? O que eu aprendo aqui é que talvez, se alguém se identificou que está dentro desse processo, você precisa entender que a misericórdia de Deus ainda está sobre a sua vida, e que o Espírito Santo, ele está trazendo essa palavra para você essa noite, que ainda que você perdeu a visão, é hora de você recuperar essa visão. Ainda que você perdeu a sua audição espiritual, é hora de você voltar a ouvir novamente a voz do Espírito Santo. Ainda que você perdeu o seu equilíbrio, é hora de você se firmar na presença de Deus. Ainda que você perdeu a sua sensibilidade, você não sente mais a presença do Espírito Santo há muitos meses, é hora de você voltar a sentir a presença do Espírito Santo. Aquele jovem foi reavivado, e tudo que o Espírito Santo quer fazer conosco é reavivar a vida de cada um que está presente aqui nessa noite. Vamos estar em pé em nome do Senhor Jesus. Os irmãos já conhecem o meu lema: não sou açougueiro para encher linguiça. Então vamos até aqui, porque é até aqui que o Espírito Santo nos concedeu. Então que essa palavra, que ela não venha se cumprir nas nossas vidas, que mesmo no culto, mesmo diante de Deus, nós não venhamos a morrer na hora do culto. Se alguém estiver sentado na janela, é hora de sair da janela e pular para dentro. É hora de vir para o meio, porque é no meio que Jesus te abençoa, é no meio que Ele opera, é no meio que Ele te fortalece, porque estar no meio significa estar em compromisso com Deus, para que nós não venhamos a ter essa experiência de morrer na hora do culto, mesmo estando diante da presença de Deus. Que nós possamos ser reavivados a cada dia na nossa vida, para não termos essa experiência. Por quê? Porque esse jovem teve a misericórdia de Deus. Ele morreu, mas foi reavivado. Mas muitos caíram, morreram espiritualmente e continuam mortos espiritualmente. Muitos morreram até sem salvação fisicamente. Mas não queira ter a experiência de morrer, mas tenha a experiência de ser reavivado a cada dia pela presença do Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor neste momento. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que nós não venhamos viver, ó Deus, a experiência de morrer na hora do culto como esse jovem morreu. Mas se tiver alguém aqui, ó Deus, que está sendo acometido de um sono profundo, que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa chacoalhar essa pessoa nessa hora, para que ele não entre nesse processo de perder a sua visão, perder a sua audição, perder o seu equilíbrio, a sua sensibilidade, não, mas que o teu Espírito Santo possa estar atuando no coração desse jovem, dessa jovem. Se há alguém aqui, ó Deus, que há muitos meses não sente a presença do teu Espírito Santo, que ele possa sentir essa presença gloriosa do teu Espírito Santo nesta noite. Se há alguém aqui precisando ser renovado, reavivado, que o Senhor possa revivar, ó Deus, nesta manhã, pelo poder do teu Espírito Santo. Que a nossa experiência não seja uma experiência de morte espiritual, mas seja uma experiência de reavivamento a cada dia na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Efésios capítulo 5, versículo 14 diz assim: pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Você é vivo porque você tem o Espírito Santo. Então você não precisa estar dormindo entre os mortos, mas precisa estar despertado entre os vivos. E o Espírito Santo, ele trouxe essa palavra exatamente para que aconteça isso com você. Que o Senhor nos abençoe e que a palavra de Deus possa ser melhor completada em nossos corações.